Hoje nós vamos aqui mais um dia na palavra do Senhor, mais um dia em oração, mais um dia pedindo a permissão de Deus e mais um dia glorificando a Ele por estarmos vivos e de pé. Hoje nós vamos ler aqui em Mateus 14, no versículo 22. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidares? Por que duvidas? Por que duvidaste? Aqui falando sobre quando Jesus andou por cima das águas, né? E aqui diz, quando Jesus anda por cima do mar. Jesus estava, como sempre, orando e curando o povo, junto com os discípulos. Aí Jesus chegou a hora sexta, Jesus disse: olha, vocês vão, pega o barco, vão para o mar, porque eles com certeza iam para outra margem, para outro lugar, fazer as mesmas coisas que eles faziam todos os dias, né? E ordenou a eles que fossem. E ele iria ficar para despedir a multidão. Eles talvez pensaram consigo: Jesus não vem, ele mandou nós sozinhos. E foram. Quando Jesus terminou de despedir a multidão, ele foi para o monte orar. Lá ele orou. Quando ele terminou de orar, ele disse: agora eu vou encontrar os discípulos. E saiu por cima das águas, né? Caminhando por cima das águas, porque só ele pode, e foi até a eles. Só que quando eles viram de longe aquela pessoa andando por cima das águas, eles se assombraram, eles gritaram. Ficou todo mundo em êxtase, todo mundo: o que é isso? Ninguém nunca viu isso, é um fantasma, Aí pronto, eles se aglomeraram. Como nós também, se nós visse alguém andando por cima das águas, nós íamos se aglomerar. Imagine os discípulos que estavam lá vendo mesmo com os próprios olhos dele. Mas Jesus, como viu que ele estava aflito, Jesus gritou: sou eu, Jesus, sou eu, Senhor. Aí eles se acalmaram. Pedro ainda duvidou, como sempre. Pedro ainda duvidou e disse: Senhor, se és tu, deixa que eu vá até a ti. E Deus disse: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus. Só que quando chegou na metade, já próximo de Jesus, Pedro foi prestar atenção o quê? Ele tirou o foco de Jesus e voltou-se para a ventania forte que estava tendo. Então, ele desceu as águas, né? Ele não ficou mais flutuando, ele desceu. Quando ele viu que ia se afogar, ele disse: Senhor, não te importa que eu pereça? Aí o Senhor disse, pegou na mão dele e disse: levanta, homem de pouca fé. Por que Jesus disse isso? Porque ele viu que Pedro
ali vacilou, assim como nós também vacilamos. Às vezes nós estamos aqui na presença de Deus, estamos com o foco aqui, estamos ligados no Senhor, fazendo nossa oração, passa um carro lá fora, tem um grito lá fora, nós tira o foco daqui e olha para lá. Então, se nós olha para o lado de lá, para ver o que está se passando na rua, nós já tiramos o foco de Deus. Quando nós volta, nós já não estamos mais com a mesma unção. Nós já não estamos mais, nós já estamos totalmente diferentes. Então, ali nós já estamos perecendo. Nós estamos afundando. Por quê? Porque nós já tiramos o foco do Senhor e fomos botar noutra coisa. Quando a gente está na presença do Senhor, vamos ficar na presença dEle. Vamos, sem olhar um para o outro, vamos baixar nossa cabeça em referência ao Senhor e vamos glorificar e vamos dizer: Senhor, estou aqui. Senhor, como é maravilhoso estar contigo. Muitas vezes a gente sente a presença de Deus ali, com a gente ali, parece que a gente está vendo o rosto dele. Mas qualquer coisinha que bater, a gente quer saber o que foi. Então, se estamos sentindo a presença de Deus, se estamos ali na igreja, ou em casa, ou no monte, ou no quintal, ou debaixo de um pé de árvore, ou seja onde for, se você estiver na presença de Deus, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, e sim só para o foco, sim só para a presença de Deus, porque ali você vai receber aquilo que você tem de receber. Se você muda o foco, você não vai mais receber. Mas perguntando a todos vocês, quem foi que teve coragem nesse barco? Qual foi o único que teve coragem? Qual foi o único que pulou do barco? Que teve coragem de sair do barco? Por que que Pedro saiu do barco? Porque Pedro queria algo com Jesus. Pedro queria mais de Jesus. Que Pedro queria saber se realmente o Deus dele era capaz de tudo. Os que ficaram no barco, eles não creram em Deus. Eles imaginaram: se nós sair do barco e for de encontro a Deus, nós vai todo mundo morrer. Mas Pedro não, Pedro confiou. Pedro disse: és tu, Jesus, manda que eu vá. E Deus disse: vem, e Pedro foi. Por quê? Porque Pedro, ele fazia pergunta a Jesus que ninguém fazia. Mas Pedro era confiante, Pedro amava Jesus. Quando Pedro negou Jesus, Pedro se envergonhou depois, Pedro se escondeu, Pedro não queria mais viver, Pedro queria morrer. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus disse: vai lá e chama Pedro. Diz a Pedro que eu estou chamando. E Pedro foi. Quando chegou lá, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Quando Deus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Senhor, tu sabes. Quando ele disse: Senhor, tu sabes, ali o coração dele já estava dilacerado. Ele já estava ali dizendo, pensando: será que ele vai me perdoar pelo que eu fiz para ele? Eu estava com ele todo o tempo, crendo nele, fazendo tudo com ele. E no momento que ele precisou mais de mim, eu o neguei. Será que ele vai me perdoar? Pedro estava com o coração ferido, Pedro estava com o coração partido. Mas Deus perdoou a Pedro, pelo amor de Pedro. Então Deus também nos perdoa. Assim nós temos amor a Ele. Se nós recorrer a Ele com amor, com carinho, crendo que Ele é o nosso Pai, crendo que Ele vai nos salvar, que a nossa salvação está nele. Nós estamos salvos, nós estamos com Jesus e nós não vamos desistir. Vamos ser um Pedro, pelo menos uma vez na vida, vamos ser um Pedro nas mãos do Senhor. E Pedro disse: Jesus, Pedro, tu és pedra e vai apaziguar minhas ovelhas. Por quê? Porque Deus viu em Pedro o arrependimento. Deus viu em Pedro o coração limpo, coração puro. Pedro pode até ter ido para Jesus de mãos vazias, mas o coração dele estava cheio do Espírito Santo, cheio do arrependimento, cheio de maravilhas do Senhor. Porque ele sabia que naquele momento que Deus mandou chamar ele estava com medo, porque ele achava que ele ia levar um
uns especiais, né, como chamavam antigamente, que eram os carãozinhos de Deus, mas não. Deus chamou ele só para fazer, para ter certeza de que ele, para Pedro ter certeza, porque Deus já tinha certeza que Deus amava, que Pedro amava ele. Mas Deus queria que ele tivesse certeza que ele era querido e amado por ele. E é assim, gente, vamos ser queridos por Deus. Vamos confiar no Senhor. Quando botarmos as coisas na mão do Senhor, vamos entregar a Ele. Eu sou falha também. Eu entrego as coisas a Deus e fico me torturando. Não é para me fazer isso. Mas nós somos humanos, nós somos falhos. Essa palavra de hoje, fico com essa palavra, fico com esse versículo aqui quando Pedro pergunta para o Senhor, Senhor, se és tu, manda que eu vá. E Deus disse, vem Pedro, que é o versículo 28 e 29. Fique com esse versículo para reflexão de vocês. Fique na paz do Senhor, fique com Deus e até amanhã. E sempre coloque na cabeça de vocês, se está com Deus, confia nele, ama ele, porque ele é capaz de tudo. Ele é capaz de apaziguar tudo na nossa vida, não só o vento, não só o mar, mas ele é capaz de apaziguar tudo na nossa vida. Fique com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.